Queridos, 1 Pedro 2, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimento e invejas, e todas as murmurações. Olha o que a palavra de Deus diz. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional e não falsificado, para por ele vades crescendo, se é que já provardes que o Senhor é benigno. Olha o resultado, irmãos, de você desejar, como está no versículo 2, afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite puro, o leite realmente puro, não falsificado, para que ele vá descrescendo. Olha onde você vai chegar, no versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sou povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? E como nós alcançamos misericórdia, eu gostaria que antes de nós nos assentássemos, nós fizéssemos uma oração a todos aqueles irmãos, que você sabe o nome, que estão enfrentando um momento de adversidade, que estão passando por um momento, até mesmo como o nosso irmão Oriel, que está ainda internado, como também a nossa irmã Cilândia, como a nossa irmã Ana Paula, e todos os demais que você lembrar, que a relação é grande. A nossa irmã Tânia, tá certo? E nós precisamos da graça de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, assim como a misericórdia do Senhor nos alcançou, e nós estamos aqui agora, louvando e bendizendo o Teu nome, e essa presença extraordinária da Sua pessoa se faça presente, lá dentro da casa, ou dentro, Senhor Jesus Cristo, até mesmo do hospital, que o Senhor possa colocar as Tuas mãos, e nós vermos no nome do Senhor Jesus, cada irmão recuperado, restaurado, sarado, curado, libertado, Senhor, e devolvido, Senhor, muito mais saudável do que estavam. Meu Deus, nós acreditamos nesse milagre, por isso nós oramos no nome de Jesus, e pedimos a Tua graça e a Tua bênção, desde agora e para sempre. Amém e amém. Podemos assentar, em nome de Jesus. Queridos, eu quero convidar você para sexta-feira. Você está aqui conosco. Sexta-feira nós temos a rede Ruach, só que essa semana vai ser diferente. Essa semana nós teremos a comemoração dos 20 anos do ministério. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter um culto especial, com uma pessoa também que a gente tem muito assim agradecimento, que é o pastor Adenir. Na sexta-feira você vai ter o prazer, se você não conhece, de conhecê-lo. Ele esteve juntamente conosco desde o começo, tá certo? E nós somos gratos a Deus pela vida dele. Então sexta-feira, 19h, você venha, traga uma pessoa também para ser abençoada, e vai ser um tempo de muita alegria. Depois no sábado nós estaremos 7h também, e no domingo de manhã e no domingo à noite. Eu sei que é um desafio, mas se você puder participar dessas 4 reuniões, que o Senhor te abençoe tremendamente. Sexta-feira estará o pastor Adenir, tá certo? E que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, por esse momento tão alegre, tão especial, e sabendo que o Senhor tem grandes coisas para nós, por isso estamos felizes e alegres. E dentro disso, o mês que vem, não marque na sua agenda compromisso também no dia 13 e 14, se eu não estiver errado, se eu estiver, alguém me dá um toquinho aí. Nós vamos estar com o pastor Carlos, fazendo no sábado à noite, no mês que vem, tá certo? O culto de casais. E depois no domingo de manhã. Vai ser muito precioso esses 2 momentos com o pastor Carlos. Tem sido uma bênção, vocês o conheceram esses tempos agora atrás.
e nós estaremos vivendo esse grande momento. Irmãos, agora volte-se aqui para dentro da palavra que você está vendo. Tudo isso que nós estamos fazendo não é para preencher uma agenda da igreja, mas é para que nós, no versículo 2, 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 2, desejar, sabe, querer verdadeiramente se alimentar bem. E para isso é necessário você realmente vir e buscar de todo o teu coração. Não importa, você está entendendo como que as pessoas ao teu redor estão. O que importa é você, de todo o seu coração, você desejar e vir e dizer: espera aí, Deus está falando comigo. Desde o primeiro momento que o músico já dá a primeira nota, você já começar a adorar ao Senhor, começar a ouvir a voz do Senhor e começar a bendizer ao Senhor. Então, você desejar, e dentro dessa busca de desejar, nós também temos motivado você a estar lendo, principalmente as Sagradas Escrituras. Agora, na hora da oferta, eu sei que você colocou a sua devocional na cesta aí da oferta. Porque todos os dias você pratica a leitura da palavra de Deus. Esse é um jeito de você se alimentar do leite puro, tá certo? Então busque intensamente. Se você não souber nem como faz, procura um dos diáconos e eles vão te orientar. Os líderes de célula vão te ensinar. Também temos pedido para todos os irmãos lerem no mínimo 40, olha eu querendo já colocar 40 livros no ano, né? Vamos ficar só nos 12, tá certo? Calma aí, um ano que vem, se o Senhor desejar, a gente multiplica até chegar lá nos 40. Mas vamos ficar nos 12 esse ano, tá bom? E aí, irmãos, eu sei que nós não fomos disciplinados, doutrinados a ler. Então comece, você tem dificuldade, por livros, como esse daqui que o pastor está, ali fininho. Esse daqui, na verdade, quem tem costume de ler, tá certo? Lê ele em 20 minutos. Mas, para você ver a dificuldade. Por que tudo isso, pastor? Porque nós devemos desejar. E desejar afetuosamente. Como meninos novamente nascidos. O leite racional, o leite puro, não falsificado, para que por eles vá descrescendo. Irmãos, anote aí, escreva: uma boa alimentação gera um bom crescimento e uma boa saúde. Anote, escreva, coloque lá, como dizia antigamente, coloque na geladeira, coloque na frente da sua televisão, coloque aí no visor do seu celular. Uma boa alimentação gera um bom crescimento e uma ótima ou boa saúde. Você quer ver um bebê, quando ele acaba de nascer, ele precisa de uma alimentação saudável, para que ele continue não somente vivo, mas para que ele vá crescendo. Eu quero fazer uma pergunta agora para a igreja. Para um bebê que acabou de nascer, qual é o alimento mais saudável? Oi? O leite materno. Agora preste atenção. Você vai assistir um vídeo comigo aqui, que o leite materno, ele produz uma boa imunidade, ele desenvolve o físico e o intelectual da criança, ele desenvolve a arcada dentária e a fala, e protege contra alguns tipos de câncer, e muito mais que você não imagina, e nem eu. Mas nós vamos ter nesse momento uma ideia, mas antes, lê o versículo 2. Lê o versículo 2. Desejai afetuosamente
como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Pode passar o vídeo. Você que é ou vai ser mãe, já deve ter ouvido falar sobre a importância da Dá som. amamentação, não é mesmo? Existem benefícios tanto para o bebê quanto para a mulher. E se você quer saber quais são eles, assista ao vídeo até o final e não se esquece de deixar um like. Entre tantos benefícios da amamentação para o bebê, destaca-se o fato de o leite materno ser o alimento certo para ele consumir nos primeiros 6 meses de vida. Isso porque ele possui a composição nutricional ideal e suficiente para fornecer tudo o que o pequeno necessita, sem que você precise dar a ele nem mesmo água, como já explicamos nesse outro vídeo que está aparecendo na parte de cima da tela. Além de carboidratos, boas gorduras e proteínas, o leite materno é formado por anticorpos, enzimas, substâncias anti-inflamatórias e antimicrobianas. Além disso, nos primeiros 6 dias depois do parto, a mãe produz o chamado colostro, um leite com maior quantidade de proteínas e menor teor de gordura. Esse leite possui uma alta concentração de imunoglobinas, que são anticorpos super importantes para a imunidade da criança. Por esse motivo, o colostro é conhecido como a primeira vacina do bebê. Sendo assim, ele fornecerá todos os nutrientes e líquidos de que ele precisa nos primeiros dias, assim como diversas substâncias para protegê-lo contra infecções. Depois desse período, a mãe começará a produzir o chamado leite de transição, que apresenta maior quantidade de gordura e menor de proteínas. Na sequência, o leite materno completa o seu ciclo de desenvolvimento e se mantém igual, combinando não só gorduras, proteínas e carboidratos, como também vitaminas e sais minerais e, claro, água. Assim, o bebê não precisa de mais nada até os 6 meses. Além dos benefícios para a saúde, a amamentação é importante porque reforça os laços entre o bebê e a mãe. Dessa forma, ele se sente mais protegido e amado, o que contribui com o seu desenvolvimento como um todo e também com a sua autoestima. Outros benefícios do aleitamento materno para o bebê são: redução em até 16% da mortalidade neonatal quando o bebê é amamentado desde o primeiro dia de vida, podendo essa taxa aumentar para até 22% se o aleitamento materno começar logo na primeira hora após o parto. Redução em até 13% das chances de falecimento até os 5 anos de idade por conta de causas evitáveis. Diminuição do risco de uma série de problemas futuros, entre eles hipertensão, colesterol alto, alergias, diabetes, obesidade, infecções respiratórias e diarreia. Melhor desenvolvimento da cavidade bucal e melhor desenvolvimento cognitivo. E a mamãe também tem só a ganhar com a amamentação. Os principais benefícios para ela são: o útero volta ao tamanho de antes da gestação com mais rapidez. A produção de leite promove uma maior queima de calorias, contribuindo com a perda de peso. Prevenção de anemia pós-parto. Redução das chances de câncer de mama e nos ovários, assim como de diabetes e doenças cardíacas. E diminuição do risco de desenvolver osteoporose. O aleitamento materno funciona ainda como método contraceptivo durante os 6 meses após o parto. Mas para isso, a mulher não deve ter menstruado ainda, o que costuma acontecer quando ela amamenta durante todo esse período. A mãe também sente que os laços afetivos com o recém-nascido são fortalecidos. Isso é fundamental para que haja uma boa relação entre os dois para toda a vida. E aí, mamãe, gostou do nosso vídeo? Então aproveita para se inscrever no nosso canal. Você já parou para pensar em todos esses benefícios? E certamente nós vamos ter a oportunidade também, mais para frente, de um dos pastores estar aqui falando sobre esse laço entre a criança e a mãe. Irmãos, depois que eu passei a ter um pequeno relance do que é que acontece ali, eu hoje, quando vejo uma mãe amamentando, eu fico observando o bebê. Você nem imagina o que está acontecendo. Então, quando a palavra de Deus, ela está dizendo para nós a respeito de desejar como meninos novamente nascidos o leite puro, o leite realmente saudável, nós não imaginamos a profundidade disso. Nós não temos ideia como você viu quantos benefícios. E é interessante, e aqui vai entrar algo, que você talvez pergunte: por que é que eu estou vivendo uma vida miserável
espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente e até financeiramente. Verdadeiramente, você precisa fazer uma análise nessa manhã. E nós vamos observar que um bebê que acabou de nascer, ninguém ensina a ele, irmãos, que ele deve se alimentar naturalmente. Se ele for uma criança saudável, quando ele já sente o toque do seio é colocado na boca dele, ele automaticamente se alimenta. Isso é algo natural. Agora, traz isso agora para você, espiritualmente, nessa vida que eu e você necessitamos de ter. Por quê? Porque falar de novo nascimento, de ser um bebê, é algo tão extraordinário que Jesus, logo no começo do seu ministério, um homem procurou ele e disse para ele: Senhor, verdadeiramente tu és mestre vindo de Deus. E Jesus olhou para ele e disse assim: eu quero te dizer algo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E mais abaixo, se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Então, primeira coisa, que você precisa fazer uma análise, e eu também, nós precisamos fazer uma análise. Nós verdadeiramente nascemos de novo? Porque aqui está dizendo que nós devemos como meninos novamente nascidos. Porque antes de se alimentar, você precisa nascer. Olha 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Como é que nós fazemos para nascer de novo? 1 Pedro 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Ou seja, quando você está ouvindo a palavra, quando você está sendo alcançado pela palavra de Deus, você está nascendo de novo. Sendo gerado de novo. E se você alcança esse milagre de ser gerado de novo, aí você precisa verdadeiramente começar agora a se alimentar. A pergunta é: quantos aqui nasceram de novo? Porque se você nasceu de novo, preste atenção, é algo natural você não conseguir ficar longe da palavra de Deus. Você começa igual um bebê, você começa a chorar. Você começa a chorar. Você começa a chorar. Você começa a chorar de fome, mas não é de fome natural, é de fome da palavra de Deus. E como o bebê, quando ele tem acesso à mãe dele, você pode ver que ele pode estar no outro colo. Ele começa a chorar porque ele quer o colo, porque na verdade ele quer a fonte de alimento dele, ele quer o seio da mãe. E ele quer mamar. E quando você coloca ele no seio e a mãe ali começa a amamentar, ele aquieta, ele vai mamar. Assim é eu e você. Só tem algo que consegue nos acalmar, é a palavra, essa busca. Agora veja bem, Pedro está nos alertando aqui que existe o perigo de nós nos alimentarmos com esse leite, como você tem visto aí, falsificado. Esse leite de caixinha, esses leites aí, que na verdade vai produzir anemia dentro de nós. Nós devemos tomar muito cuidado. E quando você agora nasceu de novo pela palavra, você tem que buscar se alimentar do alimento puro, não contaminado, e nem falsificado. Isso é tão importante, você saber que esse leite é a palavra de Deus, que Jesus, numa guerra lá no deserto contra o próprio Satanás, Satanás chega para ele e diz: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em
pão. Mateus capítulo 4, versículo 4, você encontra a resposta de Jesus. Mateus 4:4, Jesus vai dizer para Satanás a seguinte expressão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é um leite racional, é um leite puro, é um alimento sadio. E eu e você precisamos desse alimento. Observe bem que no Evangelho de João, Jesus está dizendo que Ele é a palavra de Deus. Diga comigo, em João, capítulo 6, Jesus está dizendo que Ele é a palavra que desceu do céu. Primeiro, lê João 6,38. A Bíblia diz que Jesus disse, porque eu desci do céu. E ele vai dizer claramente, em João 6,48, que ele é o pão da vida. Ele está dizendo que ele é o alimento que eu e você precisamos comer para sobreviver. Entenda bem que o leite racional, o leite puro é a palavra de Deus. João 6,63. A Bíblia diz, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. E essas palavras de Jesus dizendo que Ele é o alimento que eu e você precisa comer, beber e se alimentar todos os dias, foi tão forte, irmão, que a multidão foi embora, abandonou Jesus. Você já parou para pensar que as pessoas, quando elas aceitam o Evangelho, passou um tempo, muitos voltam para trás, muitos desistem da fé, porque elas não querem se alimentar do alimento verdadeiro e puro. Você viu aqui comigo no vídeo que o alimento, ele precisa ser dado o mais rápido possível quando a criança já saiu do ventre da mãe. E a maioria das pessoas não querem essa luta, essa batalha para beber do alimento puro. Elas querem, na verdade, se alimentar do que é fácil, do alimento enganoso. Quantos aqui de nós não preferem uma barra de chocolate do que comermos alimentos como chicória, almeirão, tá certo? Jiló, e assim sucessivamente os legumes. E nós preferimos uma barra de chocolate. O que Pedro está dizendo ali é que nós não podemos trocar o verdadeiro alimento. E você, eu, nós precisamos urgentemente sabermos que devemos desejar afetuosamente o leite racional, o leite puro, o alimento. Por quê? Porque a meta de Deus não é somente dar o novo nascimento, mas a meta de Deus é que você cresça. E aí, nós olhando hoje para o mundo todo que está nessa situação, irmãos, tão terrível, você tem a escolha em você se alimentar do alimento saudável ou você comer aquilo que vai, na verdade, até te ajudar a te matar. Que no primeiro momento parece tão agradável. Vocês lembram do miojo e você comendo somente gordura? Tão rapidinho para fazer, tão gostoso para se comer, mas que produz não uma saúde, mas sim um engano e uma ilusão. Por isso, é necessário que você, nesta manhã, entenda essa palavra. Por quê? Porque ele está dizendo para você desejar afetuosamente. Tem que partir de dentro de você. No meio de um mundo que te oferece tanta ilusão, você vai ter que fazer igual Samuel.
Samuel nasce e a mãe dele tinha feito um voto. Esse menino, se o Senhor me presentear, eu o darei para ti todos os dias da vida dele. E esse menino ali é conduzido e deixado, quando ele é desmamado, ele é deixado no local aonde ficava o profeta Eli, ficava a arca do Senhor, ou seja, o tabernáculo. E aquele menino vai ser criado distante dos confortos que ele poderia ter, ainda mais sendo o primogênito de Ana e de Eucana, que amava Ana. Você já imaginou a alegria de Ana e de Eucana, porque era a sua mulher que ele amava? Mas agora o menino tem que ser deixado. E ali, meu querido, preste atenção, mas muita atenção. Os filhos de Eli, que era o sacerdote, eles não se alimentaram do leite puro, mas eles se alimentaram e se contaminaram, e se adoeceram espiritualmente, ao ponto de Deus, presta atenção, a Bíblia diz isso, desejar matá-los. Eles não se alimentaram do alimento puro. A palavra de Deus dentro de você vai gerar uma saúde que nós chamamos no final de santidade. Mas esse menino, mesmo num ambiente totalmente desagradável, que era para ser totalmente agradável, ele toma a decisão. Não, eu preciso me alimentar saudavelmente. Se as pessoas não estão, problema delas. Mas eu vou ficar com o alimento genuíno, com o alimento puro. Vinha para 1 Samuel capítulo 2, acompanhe comigo essa diferença tão maravilhosa. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 11. Pastor, na prática, como que eu faço para me alimentar com leite puro, o leite saudável? 1 Samuel 2,11. Então Eucana foi a Ramá, a sua casa, ou seja, ele volta para a sua casa, porém ele deixa o menino Samuel ali onde estava o tabernáculo. E a Bíblia diz que o menino ficou fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. A primeira coisa que Jesus te chamou para você servi-lo. E quando você vem servir ao Senhor, a primeira coisa que você vai se preocupar é que não tem como servir ao Senhor se você não conhecê-lo. E para conhecer o Senhor, você vai ter que meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Quando você canta João, capítulo 14, Jesus é o caminho, você vai chegar lá no versículos 12 em diante, cantando, e vai dizendo que aquele que ama Jesus, pratica os seus mandamentos. E como que você vai conhecer os mandamentos? Estudando os mandamentos, servindo ao Senhor. A oração não vai mais passar a ser um sacrifício, vai passar a ser um prazer. Como eu disse, ninguém vai precisar insistir com você, mas você mesmo vai começar a chorar. Você mesmo vai começar a chorar e dizer: eu quero orar, eu preciso ter tempo com o Senhor, porque ali você vai se alimentar. E oração, meditação da palavra, leitura e estudo é servir ao Senhor. Entenda isso. Se esforce para isso. Quando você está fazendo o discipulado, você está servindo ao Senhor, memorizando os versículos, você está se alimentando do alimento do alimento puro, verdadeiro, e não falsificado. Vá para 1 Samuel 2,18. Era, porém, olha o que está dizendo, muito grande o pecado dos filhos de Eli perante o Senhor, porquanto
esses homens desprezavam a oferta do Senhor. Estou lendo 17, né? Vamos para o 18 agora. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido de um éfodo de linho. Agora Samuel está crescendo. E Samuel está se alimentando. E a Bíblia diz que ele está perante o Senhor, ainda jovem, vestido de um éfodo de linho. Esse linho aqui simboliza santidade, pureza. Que ele está sendo trabalhado. A Bíblia diz que ele servia ao Senhor. Vá para o versículo 26. 1 Samuel 2, 26. Agora ele é jovem. Ia crescendo. E fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Você já observou que aquele bebê que vai crescendo, se alimentando bem, o garoto vai ficando de aparência agradável. A Bíblia diz que ele ia crescendo e se tornando agradável. Não somente para o Senhor, mas para com todos. Irmão, como é maravilhoso quando nós encontramos pais que são sábios, que verdadeiramente conduzem seus filhos. Os filhos são tão agradáveis que todo mundo quer pegar. E a criança se torna aquela criança que tem recepção, que tem comunicação já desde cedo, bem criado. Por isso que nós sempre pedimos aos pais, quando já sabe que a criança está no ventre da mãe, já começa a aplicar a palavra de Deus, já começa a chegar, mesmo que a criança só é um embriãozinho ali, de 1 centímetro, e você já começa: o Senhor Jesus é o teu pastor, nada te faltará. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você vai até Deus através dele. Ele é o teu Salvador. Aí dentro do ventre já começa a confessar que Jesus é o Senhor. Ele morreu na cruz, Deus o ressuscitou e o fez Senhor tanto dos vivos como dos mortos. E você começa a alimentar a criança mesmo dentro do ventre da mãe. Sabe por quê, irmão? Porque essa criança, como está vendo, ela vai crescer. E no capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia diz que Samuel, capítulo 3, versículo 1, esse garoto que foi gerado na oração, que foi gerado no clamor a Deus, e dentro do ventre da mãe dele já era alimentado com a palavra. Ele nasce alimentado no seio da mãe, mas recitando a palavra de Deus, ao ponto de que ainda como criança ele aceita ficar no tabernáculo. Ele vai crescendo e não se desvia de jeito nenhum. Esse agora jovem, se tornando homem, se torna íntimo de Deus. Diga comigo: o leite puro me tornará íntimo de Deus. 1 Samuel 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. Eita Deus da glória! Quero lhe perguntar uma coisa, dá uma olhada para essa juventude aqui. Será que a gente encontra jovens servindo ao Senhor? E nós temos que ser, irmão, ai, meu Deus do céu, a gente precisa ser guerreiro, de não aceitar de jeito nenhum. Nossos filhos só têm um caminho, que é Jesus. E eles foram gerados e criados para servir ao Senhor. Se você crê nisso, diga aleluia! Diga glória a Deus! E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. A palavra de Deus ainda tem valor para você? A palavra de Deus é o único alimento puro. As demais coisas são tudo contaminação. Não havia visão manifesta, mas a palavra estava ali. A palavra estava presente. Era a palavra que sustentava Samuel. É a palavra que preservou Samuel, preservou ele.
Você lembra lá de 1 Pedro, quando nós lemos o capítulo 1, versículo 23, sendo gerados de novo pela palavra de Deus, e lá no versículo 24 e 25 diz que tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre, e é essa palavra nessa manhã que está sendo entregue para você. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Jesus, glorifica Ele e exalta Ele. A palavra de Deus tem valor para ti. Se ela tem, você não a despreza. Todas as vezes que eu falo nisso, de desprezar a palavra de Deus, Deus me leva lá a Davi. Ele só pecou porque ele desprezou a palavra de Deus. Ele rejeitou a palavra. Versículo 2, sucedeu naqueles dias, que estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando Samuelzinho deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor faz o quê? O que Deus fez? Chamou Samuel. Será, irmãos, que os nossos filhos estão lá distante, estão indo para o caminho do matadouro, do pecado, e eles conseguem ouvir a voz de Deus? Ei! Samuel começa a ouvir a voz de Deus. Esses dias eu tenho pedido para Deus, o quê? Eu quero que o Senhor faça o negócio, o quê? Que o Senhor comece a falar, como o Senhor sempre falou comigo, a falar com tantas pessoas que precisam, que estão distantes. A Bíblia diz que Deus falava, e Samuel, no começo ele não discerniu, por quê? Porque ele era como uma criança. Mas, irmão, esse homem, a Bíblia diz, escute bem, é promessa da palavra, que diz que Samuel não se desviou, e na sua velhice ele se apresenta diante de toda a nação, e diz, eu quero que vocês olhem para mim, e apresente diante de mim, se algum dia eu usurpei, eu roubei, eu defraudei alguém, eu me vendi, eu aceitei suborno como presente. Hoje essa nação brasileira, você sabe disso, quando se fala de político, e o culpado disso somos todos nós, a igreja principalmente, a igreja, porque a igreja nunca ensinou os políticos a palavra, nunca alimentou eles, tá certo? Com a verdade e o verdadeiro leite, mas deixou que aqueles que foram contaminados por outros alimentos se tornassem líderes dessa nação. Mas ainda é tempo de eu e de você se levantar e não nos conformarmos com esse mundo, mas transformar-o pela renovação da nossa mente, através da palavra de Deus, que permanece a mesma e pode produzir gerações santas, incorruptíveis, para a glória e louvor do nome do Senhor, porque Deus não muda e a misericórdia dele ainda está sobre a terra. Se você crê nisso, diga aleluia. E sabe qual é? Deus chama Samuel, sabe para quê? Para deixar bem claro para Samuel que toda a alimentação dele está produzindo um verdadeiro profeta. Olhe agora no capítulo 3, versículo 20 e 21. E todo Israel, desde Dan e de Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Silo, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Silo pela palavra do Senhor. Seus filhos, nós todos olharão e verão que estamos confirmados por profeta do Senhor. Não por título, mas pela glória da palavra de Deus, que todos vão olhar para você e vão ver a carta de Deus escrita. Você é uma carta de Deus, você é a palavra de Deus viva sobre a terra. Todos olharão para você, para sua casa, para os seus filhos e vão ver a glória de Deus. Porque é impossível, irmãos. A palavra de Deus permanece a mesma, ao ponto de gerar uma nova criatura.
E eu quero que você entenda. Você tem que se alimentar, e eu também. João 5,39. Se você quer a sua salvação, a salvação da sua casa, faça o que a palavra de Deus está ordenando nesta manhã. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidardes ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você quer ter vida? Você quer ter a salvação da sua casa, seus filhos? Vem para dentro da palavra de Deus. E não fica comendo enlatados. Não fica com essa história de você querer ligar lá o YouTube, a televisão e começar a ficar ouvindo mensagem. Vai para dentro da palavra. Faça alimentação. Coma da palavra. Olha o versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Venha para ter vida. Lembre-se, se eu e você for saudável, vamos gerar pessoas saudáveis. E o Senhor só precisa, irmão, de um casalzinho para começar. E a Bíblia diz que um dia um homem entrou dentro da presença de Deus, viu a glória de Deus, que se chama Isaías. E aí ele diz assim: eu vou perecendo porque os meus olhos veem o Senhor. E a Bíblia diz que Deus tomou providência, porque Deus veio e Deus dá a visão e Deus entrega a palavra, não é para matar, é para gerar vida, porque Ele veio buscar e salvar. Essa é a vontade de Deus, que todo ser humano se salve. E quando ali o anjo voa, pega a tenaz, pega a brasa e toca nos lábios, e ele é purificado das suas iniquidades, a Bíblia diz que ele escuta uma voz, ele escuta a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: a quem enviarei? E Isaías levanta a mão e diz: envia-me a mim, Senhor. E aí Deus diz: estou te enviando. Agora preste atenção, Deus precisa. Ele começa por você. A conquista da sua casa, da sua família. E outra coisa, não aceite menos do que isso, de ser salvo tu e a tua casa. Não é o que está em Atos capítulo 30. Atos 16, versículo 30 e o 31. Quando Paulo diz ao carcereiro, porque o carcereiro grita: Senhor, o que eu devo fazer? Atos 16, versículo 30, versículo 31. E Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora veja bem, irmãos, aquele carcereiro aceita Jesus, e a partir dali, para que essa palavra se cumpra, ele precisava fazer o que está em Josué capítulo 1. Muitas pessoas dizem: pastor, por que é que eu não tenho mudança? Por quê? Porque você não está alimentando do alimento correto. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. O seio da mãe precisa estar ao alcance da boca do bebê, e o bebê mamar. E é tão interessante que Deus diz assim: ainda que a tua mãe, quando estivesse amamentando você, se esquecesse de ti, eu todavia jamais te desampararei e te deixarei. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Antes medita dele de dia e de noite. Olha o que diz: para terdes o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Se alimente. Se alimente desse alimento. Eu quero terminar dizendo para você que através de você ser saudável, você vai gerar uma família saudável. E essa família saudável, ela vai começar a se multiplicar de uma forma, irmão, tão extraordinária, que ela vai alcançar a nação. Agora, tome cuidado. A Bíblia apresenta para mim um segredo. Por que Israel foi destruído e ainda está naquele sofrimento lá no Oriente Médio?
Porque quando Jacó, ele começa a se multiplicar de uma maneira tão grande, a Bíblia diz que dentro da casa de Jacó havia até idólatras. Havia o quê? A sua esposa Raquel era contaminada. E ela roubou os ídolos do próprio pai. Fora as outras coisas que aconteceram. E eu quero terminar nessa manhã trazendo uma mensagem de esperança para você. Porque quando o Novo Testamento se inaugura com a vinda de Jesus, a Bíblia diz que Jesus na cruz levou todas as maldições. Então, essa família lá de trás, que teve tantos erros, esses erros podem não estar dentro da minha casa e da sua casa. Por quê? Porque na cruz nós encontramos Jesus destruindo. Está em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e ao 14, dizendo que para que as bênçãos de Abraão chegasse até mim e você, que somos gentios. Olha bem que bênção. Se você começar a dar o leite para você próprio, e depois para o seu cônjuge, e depois para a sua família, você vai gerar uma família que vai abençoar a nação. Se você pode, se coloque de pé e leia comigo o que está em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Pastor, mas isso é possível? Sim. A sua família se tornar aquela geração eleita que você leu comigo lá em 1 Pedro. Olha Colossenses 2,13. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da sua carne, olha o que Deus fez, vos vivificou juntamente com Ele. Hoje você está em Cristo. Por quê? Porque Ele perdoou todas as vossas ofensas e pecados. Versículo 14. E riscou a cédula que era contra ti, a qual de uma maneira era contrária, e atirou do meio de nós e a cravou na cruz. Vem, irmão, para Jesus. Comece a se alimentar do alimento saudável. Comece por você. Se alimente mesmo. Se esforce pelo alimento saudável. Porque esse alimento saudável vai te dar saúde. Se você pode, coloca a Bíblia sobre a cadeira. Permita o Espírito de Deus te gerar de novo nessa manhã. E que você seja essa criança, esse bebê saudável, forte. E que vai crescendo até chegar ao homem perfeito em Cristo Jesus. E um homem que vive a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você pode, com toda a tua fé, aceitando a palavra de Deus, coloca a mão no seu coração. E faça nessa manhã, com o Senhor, um propósito de você meditar todos os dias, se alimentar da palavra. Porque Ele te trouxe aqui, e Ele está te gerando de novo. Pense no Senhor, converse com Ele agora. Tenha um diálogo. Faça o propósito de ler a palavra, de praticar a palavra. E de falar da palavra todos os dias. Pai, nessa manhã, gere dentro de mim esse novo ser, essa nova criatura, para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome. Senhor, todos os dias meditando na palavra, trazendo a palavra, Senhor, a minha memória, Senhor, lendo a palavra, Senhor Jesus, falando da palavra, comendo a palavra, praticando a palavra, vivendo a palavra, sendo a palavra. Amado Espírito de Deus, nesta manhã, em nome de Jesus, Espírito de Deus gerando vida aqui em nosso meio, gerando, Senhor, essa nova criatura, esse novo homem, Senhor, que tem o prazer na Tua palavra, e na Tua palavra medita de dia e de noite. Senhor Jesus, faça isso agora. Faça isso, Espírito de Deus. Faça isso, Espírito Santo, em nome de Jesus.